Desde cedo eu aprendi a calar. O silêncio foi meu companheiro desde o primeiro dia em que entrei no seminário, ainda jovem demais para entender o peso daquilo. Eu me lembro bem do portão se fechando atrás de mim, como se fosse um portal sem volta. As paredes altas, o cheiro de cera, os corredores austeros. Tudo parecia feito para arrancar do peito qualquer traço de rebeldia. Eu dizia a mim mesmo que estava servindo a Deus, mas no fundo era também o desejo de ser aceito, de provar que eu podia ser alguém diante dos olhos do meu pai, que quase não falava, e de minha mãe, que chorava de orgulho cada vez que me via de batina. Naqueles primeiros anos, o que mais se exigia de nós era a obediência, não pensar demais, não sentir demais, não sonhar demais. Cada regra era uma pedra colocada sobre o coração. Eu repetia as orações, estudava teologia com afinco, mas sempre havia dentro de mim uma voz que não se calava. Uma voz que perguntava se eu estava mesmo vivendo, ou apenas representando um papel escrito por outros. À noite, sozinho no quarto frio, muitas vezes acordei com lágrimas que nem percebi quando começaram a cair. Ainda assim, segui o caminho traçado. Fui ordenado sacerdote com 20 e poucos anos, e todos me aplaudiram como se eu tivesse alcançado uma glória. Mas dentro de mim, o vazio só crescia. Era como se eu tivesse vestido uma máscara que não podia tirar nunca mais. Os fiéis me olhavam como se eu fosse santo, mas por trás da sotana havia apenas um homem que lutava contra as próprias dúvidas e desejos. Eu não imaginava naquela época que a vida guardava para mim algo que nenhuma regra poderia impedir, porque mesmo cercado de paredes e rezas, o coração encontra uma forma de falar. E foi justamente quando eu acreditava estar mais forte na fé que conheci um olhar que me desarmou por completo. Um encontro simples, casual, mas que incendiou dentro de mim uma chama que eu pensei ter enterrado para sempre. Não foi pecado imediato, não foi queda repentina. Foi um despertar lento, uma fresta de luz entrando pelas rachaduras do concreto. E aquela luz, por mais que eu tentasse ignorar, só crescia. Eu não sabia, mas estava prestes a viver o segredo mais doloroso e, ao mesmo tempo, mais transformador da minha vida. Foi numa tarde comum que tudo começou a mudar. Eu estava na praça do povoado, cercado pelos cumprimentos de sempre, quando meus olhos cruzaram com os dela, Mariana. Ela não parecia diferente de tantas outras mulheres da região, mas havia algo na maneira como sorria, como segurava os livros contra o peito, que me desarmou. Não era um sorriso ensaiado, como os que eu recebia por respeito à batina. Era um sorriso vivo, espontâneo, desses que parecem iluminar até a sombra mais teimosa. No início, tudo não passava de simples cordialidade. Ela me cumprimentava após a missa, às vezes comentava sobre os alunos da escola onde lecionava, outras vezes falava do tempo ou de alguma festa da comunidade. Mas havia na sua voz uma ternura diferente, como se cada palavra viesse acompanhada de uma calma que me arrancava do peso dos rituais. Eu ouvia atentamente, e cada conversa, por mais curta que fosse, deixava em mim uma marca invisível. Com o passar dos dias, nossos encontros casuais se tornaram esperados. Eu me via desviando o olhar na procissão só para encontrar o dela, e me pegava contando os minutos para as reuniões comunitárias, sabendo que ela estaria lá. O coração, que por anos parecia enclausurado, começava a bater com uma força que eu não lembrava mais existir. Era estranho, porque junto desse despertar vinha também o medo. Medo de que alguém percebesse, medo de admitir para mim mesmo que aquela mulher simples estava me devolvendo um pedaço de humanidade que eu havia enterrado. Lembro-me bem de uma tarde em que ficamos conversando mais do que de costume. O sol se punha, pintando de laranja os telhados do povoado, e o vento soprava leve, carregando o cheiro de pão assado das casas. Mariana me perguntou, sem rodeios, se eu nunca havia desejado outra vida. A pergunta ficou no ar, pesada, como sino que acaba de soar e deixa o eco reverberando. Eu não consegui responder, apenas a encarei, e naquele olhar mudo, senti como se ela tivesse enxergado partes de mim que eu mesmo tentava esconder. Naquela noite, voltei para o quarto do convento com o coração em disparada. Rezei mais do que nunca, buscando sufocar aquele sentimento que insistia em crescer. Mas quanto mais eu rezava, mais claro ficava que não era apenas desejo ou tentação. Era vida, batendo a porta com força, pedindo passagem. E foi nesse conflito que compreendi que aquele encontro
não tinha sido acaso. Era só o primeiro passo de uma estrada que eu jamais teria coragem de trilhar sozinho, mas que, de alguma forma, já estava traçada diante de mim. Depois daquela tarde, nada mais voltou a ser igual. Eu tentava seguir com minhas obrigações como se nada tivesse acontecido, mas dentro de mim já não havia a mesma calma. Cada missa parecia mais longa, cada oração mais pesada, porque minha mente não parava de voltar ao olhar de Mariana. Era como se pela primeira vez eu tivesse consciência de que havia algo fora das paredes da igreja que me chamava com uma força irresistível. As conversas que antes eram ocasionais começaram a se repetir com mais frequência. Eu a encontrava na saída da escola, na feira, em encontros da comunidade. E a cada vez, por mais que eu tentasse manter a postura, acabava me desarmando diante dela. Mariana tinha uma forma de falar que parecia arrancar o peso do mundo. Era simples, mas cada palavra dela parecia encher de sentido aquilo que para mim já soava vazio havia muito tempo. Houve um dia em que a vi brincando com algumas crianças na praça. A maneira como ela se inclinava para ouvi-las, como sorria diante das bobagens que diziam, despertou em mim algo que eu já não sabia mais que existia. Era como assistir à própria vida dançando diante de mim. E eu, enclausurado na batina, não conseguia participar daquela dança. Foi nesse instante que percebi que a minha luta já não era contra ela, mas contra mim mesmo. Tentei resistir. Dobrei minhas orações, aumentei minhas penitências, cheguei a passar noites inteiras diante do altar, pedindo a Deus que arrancasse de mim aquele sentimento. Mas quanto mais eu me ajoelhava, mais forte ele se tornava. Não era uma chama de desejo descontrolado, era algo mais profundo, mais silencioso. Era como se minha alma tivesse encontrado um reflexo dela mesma no sorriso de Mariana. Eu mesmo me perguntava, isso é pecado ou é apenas o coração pedindo para existir? A cada vez que repetia essa pergunta, um peso enorme me sufocava, porque no fundo eu sabia que a resposta não viria de nenhum livro ou superior, mas de dentro de mim. E eu já não tinha forças para encarar essa verdade. Foi então que uma noite de chuva mudou tudo. Eu voltava cansado de uma visita a um doente, encharcado, tremendo de frio. Mariana me viu passar pela sua janela e correu para me chamar. Entrar naquela casa simples, sentir o cheiro de café recém-passado, secar o rosto com a toalha que ela me ofereceu, parecia tão humano, tão verdadeiro, que em segundos todo o peso da batina desapareceu. E foi nesse instante, entre o som da chuva no telhado e o calor daquele abraço inesperado, que percebi que já não havia volta. Naquela noite, em meio ao som da chuva batendo no telhado, algo dentro de mim quebrou. Eu estava sentado na cadeira da sala de Mariana, com uma xícara de café quente nas mãos, tentando disfarçar o tremor que não vinha apenas do frio, mas também do turbilhão que tomava conta do meu peito. Ela me olhava em silêncio, como quem entende sem precisar de palavras. Foi nesse olhar que senti pela primeira vez em muitos anos que alguém realmente me via. Não o sacerdote, não o homem de batina, mas eu, com todas as minhas fraquezas escondidas. O abraço aconteceu quase sem perceber. Foi como se dois mundos que se evitavam finalmente se encontrassem. Não houve pecado, não houve pressa, não houve nada além da humanidade crua que ambos carregávamos. Naquele instante, parecia que todo o peso da instituição se dissolvia, e sobrava apenas o calor de dois corações batendo acelerados, confessando um ao outro aquilo que a boca não ousava dizer. Voltei ao convento com a alma em conflito. Caminhei pelos corredores frios, sentindo que a batina pesava mais do que nunca. Passei a noite ajoelhado diante do altar, repetindo orações que soavam vazias. Não consegui dormir, não consegui pensar em outra coisa senão no rosto de Mariana, na maneira como ela pronunciava meu nome sem formalidades, com uma simplicidade que me desmontava. Eu tentava me convencer de que tinha sido apenas um deslize, um momento de fraqueza, mas, lá no fundo, eu sabia que era o início de algo impossível de ser apagado. Nos dias seguintes, comecei a evitar cruzar com ela. Fingia pressa, mudava de caminho, me escondia atrás de compromissos. Mas cada tentativa era em vão, porque bastava um simples encontro, mesmo à distância, para que aquela chama voltasse a arder. Mariana não me pedia nada, nunca me exigiu confissão, nem sequer esperava explicações. Era a sua presença, apenas isso,
que me fazia lembrar que, antes de ser padre, eu era um homem, e um homem que precisava de amor como qualquer outro. Eu não queria admitir, mas já não tinha volta. Por mais que tentasse sufocar aquele sentimento, ele crescia em silêncio, se espalhando por dentro de mim como raiz em terra fértil. E quanto mais eu lutava, mais claro se tornava que o que vinha pela frente não seria apenas um conflito íntimo, mas uma luta contra todo o mundo que me cercava. Depois daquela noite chuvosa, tentei me convencer de que tudo não passara de um impulso, um deslize que eu poderia apagar com mais orações e penitências. Mas quanto mais lutava, mais preso eu me sentia. Eu acordava com a lembrança do abraço de Mariana, do calor que me atravessou como uma corrente elétrica, e por mais que me flagelasse em silêncio, não conseguia arrancar aquilo do peito. A verdade é que havia descoberto algo que nenhuma regra do seminário jamais tinha me ensinado. Eu ainda era um homem de carne e osso, com sentimentos que não pediam licença para nascer. Nos dias seguintes, a evitei. Mudava o percurso, fingia estar ocupado, mergulhava em trabalhos paroquiais que até então não passavam de rotina. Mas tudo parecia inútil. Bastava ouvir sua voz ao longe para o coração acelerar como se fosse um menino, e cada ausência dela parecia deixar um vazio maior do que antes. Era como se minha alma tivesse encontrado finalmente um espelho onde se reconhecer, e eu tentava, desesperado, quebrar esse reflexo. O tempo, no entanto, só aumentava a intensidade do que sentia. Eu já não olhava para Mariana como um sacerdote que deveria manter distância. Eu a via como mulher, como alguém que trazia vida onde antes só havia silêncio. Não se tratava de pecado ou de tentação vulgar. Era a descoberta dolorosa de que meu coração nunca tinha sido sufocado, apenas adormecido. E agora, diante dela, despertava com força. Lembro-me de um encontro na praça, quando ela me cumprimentou com um sorriso singelo. Foi nesse instante que percebi que meu fingimento estava me destruindo por dentro. Não respondi apenas como padre, mas como homem. Nossos olhos se prenderam de um jeito que dispensava palavras. Era uma confissão muda, impossível de esconder. A partir dali, não demorou até que passássemos a nos ver com mais frequência, em encontros que tentávamos disfarçar de casuais. As conversas, antes superficiais, se tornaram íntimas. Falávamos de sonhos, de dores, de coisas simples que para mim soavam como revelações. A cada vez que estávamos juntos, eu sentia as paredes do convento se tornarem mais sufocantes. E foi numa dessas tardes, entre olhares e silêncios, que percebi: já não havia como recuar. O caminho que se abria diante de mim estava cheio de riscos, mas também carregado de uma verdade que não podia mais ignorar. Com o tempo, percebi que já não se tratava apenas de encontros casuais. Mariana e eu começamos a carregar um segredo que crescia a cada olhar prolongado, a cada conversa que parecia não querer terminar. Havia momentos em que bastava o silêncio entre nós para que tudo fosse dito. Eu tentava convencer a mim mesmo de que ainda havia controle, que poderia parar quando quisesse. Mas a verdade é que, a cada dia, o coração já tinha escolhido por mim. Houve uma tarde em que chovia forte e as ruas do povoado estavam quase desertas. Eu vinha da paróquia com a batina pesada de água, e Mariana me esperava à porta de sua casa, chamando-me para entrar. Não era a primeira vez que ela se preocupava comigo, mas naquela noite havia algo diferente. Sentamos à mesa, o cheiro de café recém-passado enchia o ar, e as palavras fluíam como se estivéssemos nos conhecendo há anos. Quando menos percebi, a proximidade se transformou em um toque, e o toque em um abraço que não queria terminar. Não foi um ato impensado, tampouco fruto de fraqueza momentânea. Foi o desabrochar de algo que já estava escrito em nossos silêncios. Senti o coração acelerar de um jeito que nenhuma oração conseguia acalmar. Era como se, por uma vez na vida, eu tivesse permitido que meu corpo e minha alma estivessem no mesmo lugar. Naquele instante, não era padre, não era guia espiritual. Era apenas um homem que, depois de tanto tempo reprimindo, finalmente se deixava sentir. Depois, veio a culpa. Voltei ao convento com as mãos tremendo e o peito em guerra. Passei horas diante do altar, tentando convencer a mim mesmo de que tudo não passava de uma queda, algo que poderia ser apagado com penitência. Mas as imagens voltavam sem cessar. O sorriso dela, o calor daquele abraço,
A paz que por alguns segundos parecia ter me devolvido o que eu havia perdido anos atrás. Nos dias seguintes, Mariana não disse uma só palavra sobre o que aconteceu. Não me cobrou, não me acusou, não tentou me segurar. Apenas continuou sendo ela mesma, simples e sincera como sempre foi. E isso só me confundia mais, porque mostrava que o amor não precisava de gritos ou exigências. Ele simplesmente acontecia, sem pedir licença. Eu sabia que dali em diante não havia mais como apagar o que tínhamos vivido. Algo dentro de mim já tinha cruzado uma linha invisível. E mal sabia eu que essa linha não só mudaria meu destino, mas também traria à tona um segredo que a igreja jamais permitiria que viesse à luz. Depois daquela noite, tudo o que eu fazia parecia carregado de um novo peso. Cada missa celebrada, cada confissão ouvida, cada palavra pronunciada no púlpito era acompanhada por uma sensação de descompasso. Eu falava sobre renúncia, sobre fidelidade, mas dentro de mim ardia uma chama que nenhuma penitência conseguia apagar. E quanto mais tentava esconder, mais evidente se tornava que minha vida já não pertencia apenas ao altar, mas também a Mariana. Os encontros se tornaram mais raros, mas mais intensos. Era como se estivéssemos vivendo em dois mundos paralelos. No mundo da luz, éramos apenas padre e professora, cumprimentando-nos com a formalidade que todos esperavam. No mundo da sombra, éramos dois corações presos na mesma armadilha, tentando roubar minutos de verdade em meio a uma vida de aparências. Era uma adolescência tardia, um amor proibido que crescia em silêncio, mas que já não cabia em nossos disfarces. Eu me esforçava para manter distância, mas a cada passo que dava para longe, algo mais forte me puxava de volta. Comecei a perceber que não era apenas o desejo que me movia, era o reconhecimento de que, diante dela, eu me sentia inteiro. Não o sacerdote perfeito, não o homem admirado pelo povoado, mas alguém real, com falhas, com dores, com uma necessidade imensa de ser aceito pelo que era e não pelo que representava. Foi nesse emaranhado de sentimentos que o inevitável aconteceu. Numa tarde em que nos encontramos quase por acaso, Mariana me olhou com uma firmeza que nunca havia demonstrado antes. Seus olhos diziam mais do que qualquer palavra. Não havia volta. Eu senti as mãos suarem, o coração bater descompassado, e naquele instante compreendi que já não estávamos apenas diante de um segredo. Estávamos diante de uma vida que nasceria desse amor escondido. Dias depois, Mariana apareceu em minha porta com o semblante abalado. Suas mãos tremiam, seus lábios buscavam coragem para dizer o que já estava escrito em seu olhar. Quando finalmente falou, foi como se o chão tivesse se partido sob meus pés. Ela estava grávida. Meu corpo inteiro gelou. Ao mesmo tempo em que o coração se enchia de uma alegria silenciosa, a mente gritava em desespero. Eu sabia o que isso significava. Sabia a tempestade que estava prestes a se formar sobre nós. E ainda assim, não havia como fugir, porque dentro dela crescia não apenas uma criança, mas a prova viva de que o amor que tentamos esconder tinha vencido todas as barreiras. E foi ali que começou a parte mais dolorosa, quando percebi que não seria apenas meu coração a carregar o peso desse segredo. Naquela noite em que Mariana me contou sobre a gravidez, eu não consegui dormir. Andei em círculos pelo quarto estreito, sentindo o suor escorrer frio pela testa, mesmo com o ar gelado da madrugada. As paredes do convento, que já me pareciam prisões, se fecharam ainda mais sobre mim. Cada sombra parecia um julgamento, cada silêncio, uma sentença. Eu queria gritar, queria correr até ela e dizer que estávamos juntos, que enfrentaríamos tudo, mas as correntes invisíveis da instituição me prendiam com mais força do que algemas de ferro. A imagem de Mariana, com os olhos marejados e as mãos sobre o ventre, não saía da minha mente. Dentro dela crescia uma vida que era também minha, carne do meu sangue, sopro do meu amor. E, no entanto, o medo me esmagava. O que diriam os superiores? O que seria de nós se a verdade viesse à tona? Eu conhecia bem as regras. Não haveria misericórdia, apenas silêncio imposto, vergonha velada, exílio disfarçado de disciplina. No amanhecer seguinte, tomei uma decisão que acreditava ser necessária. Procurei meus superiores, entrei naquela sala fria onde os olhares nunca transmitiam compaixão, apenas expectativa de obediência. Falei com a voz embargada, mas falei.
Contei sobre Mariana, sobre a criança, sobre o peso que carregava no peito. Esperei, talvez ingenuamente, algum sinal de humanidade, mas o que encontrei foi apenas um silêncio prolongado, seguido de palavras duras como lâminas. Isso é grave, muito grave, disseram, mas ainda há tempo de apagar o erro. Apagar. Foi essa a palavra que mais me feriu. Não falavam de Mariana, não falavam do bebê como um ser humano. Para eles, era apenas um escândalo em potencial, uma mancha no tecido impecável da imagem que a igreja queria manter. A solução era simples e cruel: cortar todo o contato, negar até a sombra desse amor, esquecer que a criança sequer existia. Saí daquela reunião com as pernas bambas, o coração em pedaços e uma sensação de vazio maior do que nunca. Eu, que havia jurado servir a Deus com toda a minha vida, agora me via esmagado pela voz de homens que diziam falar em seu nome, mas que pediam o impossível: que eu virasse as costas para meu próprio filho. Quando voltei para Mariana, meu rosto pálido já anunciava o veredito. Ela me olhou, e antes que eu dissesse qualquer palavra, já sabia. Não reclamou, não chorou, apenas segurou minha mão e disse com firmeza que me despedaçou: não precisa me escolher, Esteban, mas nunca deixe de escolher nosso filho. E essas palavras ecoariam em mim por muito mais tempo do que qualquer ordem que recebi naquela sala sombria. Os dias que seguiram foram como caminhar em um corredor estreito, sem janelas e sem saída. Eu já não reconhecia meu próprio reflexo no espelho. Mariana, com sua coragem silenciosa, tomou a decisão que eu não tive forças para tomar. Disse que partiria, que criaria a criança longe dali, para nos proteger de olhares cruéis e línguas afiadas. Eu tentei convencê-la a ficar, mas minhas palavras eram ocas, porque eu mesmo sabia que não poderia lhe dar o abrigo que ela merecia. Na manhã em que partiu, o céu estava nublado, como se também carregasse o peso daquela despedida. Mariana não chorou, tampouco me acusou. Apenas me entregou um papel com uma direção, um número rabiscado às pressas e um último olhar que doía mais que qualquer punição. Você sabe onde nos encontrar, disse. E então se virou, carregando no ventre o fruto de um amor que não podia ser mostrado. Eu fiquei parado na rua de terra, vendo sua figura se afastar, enquanto dentro de mim tudo gritava para correr atrás dela. Mas meus pés estavam presos, não a correntes de ferro, mas ao medo. O convento me recebeu naquela noite como se nada tivesse mudado. Os sinos tocaram, as orações se repetiram, os fiéis sorriram, e eu segui vestindo a máscara que me era imposta. Por fora, o mesmo padre. Por dentro, um homem vazio com a alma dividida entre a obediência cega e o desejo de ser pai. Eu caminhava entre os corredores, sabendo que uma parte de mim havia partido com Mariana, e que outra, ainda maior, estava crescendo dentro dela. A cada missa, quando pregava sobre família, minhas palavras me feriam como lâminas. Eu falava de amor e de fidelidade, mas meu coração sangrava em silêncio. Não podia contar a ninguém, não podia buscar consolo. Minha penitência era sorrir para o povo e ajoelhar diante do altar como se tudo estivesse em ordem. E, no entanto, em cada oração, a mesma pergunta surgia: onde estava Deus, em meio a esse silêncio que me sufocava? O tempo passou devagar, como areia escorrendo por entre os dedos. Eu não tinha notícias diretas, apenas ecos trazidos pelo vento. Ouvi dizer que Mariana estava bem, que a criança havia nascido forte, de olhos grandes e curiosos. Cada detalhe chegava até mim como uma punhalada doce, porque me trazia alegria e dor ao mesmo tempo. Eu não podia estar lá, não podia segurar aquele pequeno nos braços, mas dentro de mim eu já o chamava de filho. E assim vivi, preso entre as paredes da igreja e as lembranças de um lar que nunca tive coragem de construir. Até que um dia, sem aviso, a vida colocou diante de mim aquilo que eu mais temia e mais desejava ao mesmo tempo. Eu ainda me lembro como se fosse ontem. Era um domingo comum, a igreja cheia, os bancos ocupados por famílias inteiras que vinham buscar consolo e esperança. Eu seguia a liturgia com a mesma expressão calma de sempre, mas por dentro carregava um vazio que ninguém podia imaginar. E foi nesse dia, entre cânticos e rezas, que o inesperado aconteceu. Enquanto eu falava do altar, meus olhos vagaram pelas fileiras e se prenderam em uma figura pequena, sentada na última banca. Era um menino de olhar profundo, os cabelos escuros caindo sobre a testa,
e uma presença que me paralisou por dentro. Ele não parecia desviar os olhos de mim, como se soubesse que havia algo além das palavras que eu pronunciava. Era impossível não reconhecer. Naquele olhar havia um reflexo do meu próprio rosto. Meu coração disparou e, por um instante, a voz me falhou. Os fiéis talvez tenham pensado que fosse cansaço ou emoção, mas só eu sabia que aquele tropeço era muito mais. Diante de mim estava meu filho, aquele de quem eu ouvira histórias fragmentadas, aquele cujo nome eu repetia em silêncio nas minhas orações, aquele que nunca pude embalar nos braços. Agora ele estava ali, diante do altar onde eu vivia dividido, como se o próprio destino tivesse decidido arrancar meu segredo da sombra. Durante toda a missa, lutei para não perder o fio da liturgia. Cada palavra soava distante, como se não fosse eu quem a pronunciasse. Meus olhos teimavam em buscá-lo, e a cada encontro de olhares, um nó mais apertado se formava em minha garganta. Ele não disse nada, não sorriu, não chorou, apenas ficou ali, com aquele olhar que misturava inocência e uma estranha esperança, como se esperasse por algo que eu não sabia dar. Quando a celebração terminou, cumpri o ritual de sempre, cumprimentando os fiéis na saída. Mas aquele menino não se aproximou. Saiu discretamente, caminhando ao lado de Mariana, que não ousou olhar para mim. Eu os vi se afastando, e o peito queimava como se alguém houvesse acendido uma fogueira por dentro. Aquela imagem ficou gravada em mim como uma marca indelével. Pela primeira vez, meu filho deixara de ser apenas um sussurro distante. Ele tinha rosto, tinha voz, tinha vida. E naquele instante percebi que meu silêncio não seria eterno, porque o destino, de alguma forma, já estava conspirando para nos aproximar. Depois daquele domingo, nada mais soou igual. Eu podia recitar as mesmas orações, levantar o cálice com as mesmas mãos, sorrir para os fiéis com a mesma calma, mas por dentro já não havia paz. A imagem daquele menino sentado na última banca não saía da minha mente. Era como se, em cada olhar, ele tivesse deixado uma pergunta sem resposta, um chamado silencioso que ecoava mais forte do que qualquer sermão que eu já tivesse pregado. As noites se tornaram insuportáveis. Eu caminhava de um lado para o outro no quarto, escutando apenas o som abafado dos sinos ao longe. Quando me ajoelhava para rezar, já não encontrava palavras. Tudo o que vinha à minha boca era o nome dele, o nome que Mariana escolhera, que eu sussurrava sozinho, como se cada repetição fosse uma forma de me aproximar de quem eu não podia tocar. Passei a procurá-lo nos detalhes, nas vozes das crianças que brincavam na praça, na sombra de um vulto correndo atrás de uma pipa, até mesmo nos cadernos que os pequenos carregavam para a catequese. Era uma busca silenciosa, quase clandestina, que me consumia mais a cada dia, e sempre que cruzava com Mariana de relance, sentia o peso do que nunca pude ser, paias claras, presente de corpo e alma. As palavras dela naquela despedida voltavam à minha mente como marteladas. Não precisa me escolher, mas nunca deixe de escolher nosso filho. Eu entendia tarde demais o que ela quis dizer. Eu podia me esconder atrás da batina, atrás das regras, atrás do silêncio, mas meu filho continuava existindo, crescendo diante dos meus olhos, com ou sem a minha coragem. O pior era fingir normalidade. Nos sermões sobre família, minha voz tremia sem que os fiéis percebessem. Nos casamentos, enquanto abençoava novos lares, eu pensava no lar que nunca pude construir. E nas confissões, quando homens e mulheres me falavam de seus segredos mais íntimos, eu me via como o maior hipócrita entre todos, carregando um segredo que me dilacerava. Até que, em uma festa da cidade, o inevitável aconteceu. A multidão se apertava entre barracas coloridas, fogos estouravam no céu, e eu caminhava à frente da procissão, tentando manter a serenidade. Foi então que o vi, erguido nos ombros de um homem que eu não conhecia. Seus olhos brilhavam diante das luzes, e por um instante ele olhou diretamente para mim. Não havia reconhecimento, não havia palavras, mas naquele breve segundo senti que o mundo inteiro havia parado. Foi como se Deus, através daquele olhar, me perguntasse até quando eu pretendia me esconder. Depois daquele olhar na procissão, meu coração não conseguiu mais se calar. Eu tentava seguir a vida como se nada tivesse acontecido, mas já não havia como enganar a mim mesmo. A cada missa, era como se os bancos vazios me lembrassem do espaço que meu filho ocupava dentro de mim.
Eu pregava sobre amor e verdade, mas minhas palavras ecoavam ocas, como se batessem nas paredes e voltassem para me ferir. A hipocrisia me esmagava, e ainda assim eu continuava vestindo a batina como quem veste uma armadura rachada. As noites se tornaram um castigo. Eu me ajoelhava diante do altar em busca de respostas, mas tudo que encontrava era silêncio. E esse silêncio me corroía mais do que qualquer repreensão. Cheguei a me perguntar se Deus realmente me ouvia ou se havia decidido me deixar sozinho, enterrado na escolha que fiz de esconder a verdade. Era uma dor estranha, porque misturava fé e vazio, devoção e abandono. Enquanto isso, Mariana seguia firme. Eu a via cada vez menos, mas sempre com a mesma postura digna. Nunca me acusou, nunca fez escândalo. Passava rápida pelas ruas, às vezes de cabeça erguida, às vezes com os olhos baixos, mas sempre carregando uma força que eu não tinha. E ao seu lado, meu filho crescia. Cada vez mais alto, cada vez mais parecido comigo, como se a vida fizesse questão de me lembrar de quem eu era. Mas a vida, além de lembrar, também arranca. Foi numa tarde cinzenta que a notícia chegou como um trovão inesperado. Dona Clara, uma das mulheres mais antigas da comunidade, entrou apressada na sacristia. Seu rosto pálido já dizia o que minha alma se recusava a ouvir. Mariana havia sofrido um acidente na estrada de São Miguel. A chuva, disseram, fez o carro perder o controle. Não resistiu. Naquele momento, o mundo desabou. O chão pareceu sumir sob meus pés. E eu fiquei ali, parado, como uma estátua rachada. Não chorei, não gritei. Apenas senti um vazio que me arrancava o ar. A mulher que me mostrou que eu ainda era humano, que carregou em seu ventre o amor que tentei esconder, havia partido sem despedida. E, de repente, só restava ele, meu filho. Um menino que agora estava sozinho no mundo, e que cedo ou tarde bateria a porta que eu mantive fechada por tanto tempo. O domingo seguinte ao acidente foi o mais pesado de toda a minha vida. A igreja estava cheia como sempre, mas a atmosfera parecia carregada, como se todos soubessem do que havia acontecido, embora ninguém ousasse falar abertamente diante de mim. Eu subi ao altar com os passos trêmulos, o coração esmagado, e iniciei a missa tentando segurar a voz que ameaçava falhar a cada palavra. Rezava com os lábios, mas por dentro clamava com gritos que ninguém ouvia. Foi então que, no meio dos fiéis, o vi. Ele entrou sozinho, com uma camisa azul clara mal abotoada e os cabelos um pouco desordenados. Caminhou devagar até a última banca e se sentou. Não olhou para o crucifixo, não se distraiu com os cânticos. Seus olhos ficaram presos em mim, firmes, intensos, como se buscassem respostas que eu não tinha coragem de dar. Eu senti minhas mãos tremerem sobre o missal. Por um instante, pensei em parar a celebração, em correr até ele e dizer a verdade, mas minhas pernas estavam presas ao chão. A cada instante, aquele olhar me atravessava como uma flecha. Era diferente de qualquer outro. Não havia reverência de fiel, nem a inocência de uma criança qualquer. Havia algo a mais, uma mistura de dor e esperança, como se ele soubesse, de algum jeito, que entre nós havia um laço que ninguém mais poderia entender. Terminei a missa mecanicamente, sem sentir o peso das palavras que recitava. Quando saí, evitei a porta principal, incapaz de enfrentar aquele menino. Fui pelo caminho lateral, como um covarde que foge da própria sombra. No quarto, tranquei a porta e desabei de joelhos. As lágrimas que eu havia contido por anos jorraram de uma vez, como se uma represa tivesse se rompido. Ali, sozinho, finalmente disse em voz alta aquilo que nunca havia ousado. Meu filho, me perdoa. Mas o destino não me daria muito tempo para me esconder. No dia seguinte, ao entrar na sacristia para arrumar os livros, ouvi passos firmes atrás de mim. Quando me virei, era ele. Estava parado, com um semblante sério e uma coragem que me desarmou. Minha mãe me falou de você. Disse com a voz firme e ao mesmo tempo frágil. Ela disse que você era um bom homem, mas que nunca me procurou por medo. Meu corpo inteiro gelou. A pergunta que veio em seguida ecoou como um sino dentro do meu peito. Você é meu pai. As palavras dele ficaram suspensas no ar, como se o tempo tivesse parado. Você é meu pai? Nunca pensei que um dia ouviria essa pergunta tão direta, e ainda menos da boca daquele menino que trazia em seus olhos a mesma escuridão profunda que eu via no espelho. Senti as pernas fraquejarem, a boca secar, e por alguns segundos não consegui emitir som algum. O silêncio se tornou um peso insuportável,
até que as lágrimas, que eu tantas vezes engoli em segredo, vieram sem pedir licença. Abaixei a cabeça, incapaz de encará-lo, e apenas assenti. Sim, filho, sou eu. Aquelas 3 palavras saíram entrecortadas, mas carregavam anos de dor, culpa e desejo reprimido. Ele não se moveu, não correu para me abraçar como imaginei em minhas noites de ilusão. Ficou parado, me olhando como quem tenta decifrar se a resposta era mesmo real. Depois de um longo silêncio, falou com uma calma que me feriu mais que qualquer grito. Então por que esperou tanto? A pergunta me atravessou como faca. Tudo o que eu podia oferecer eram desculpas que soavam vazias até para mim. Sentei-me em um banco, tentando encontrar palavras, e finalmente disse: porque fui covarde, porque confundi a voz de Deus com a voz dos homens, porque me escondi atrás da batina quando deveria ter corrido para você. Minha voz quebrou, e meus olhos não desgrudavam dos dele, que agora estavam úmidos, mas ainda firmes. Ele baixou o olhar, respirou fundo e respondeu: minha mãe disse que você tinha medo, não que fosse mal, mas não sei se posso te perdoar. A cada sílaba era um golpe, mas também um sopro de esperança, porque, apesar da dor, ele estava ali diante de mim, dando-me a chance que eu mesmo havia desperdiçado. Antes de ir embora, ele murmurou: eu só queria te conhecer. Essas palavras ecoaram dentro de mim como um chamado impossível de ignorar. Não era um pedido, era um lembrete de que a vida não esperaria mais. Fiquei sozinho naquela sacristia, com o coração despedaçado e, ao mesmo tempo, desperto. Porque agora já não havia como negar, nem como me esconder. O mundo podia continuar acreditando na mentira, mas meu filho sabia da verdade, e essa verdade, cedo ou tarde, teria que vir à luz. Depois daquele encontro na sacristia, minha vida se transformou num turbilhão de sentimentos que eu já não conseguia conter. A cada vez que pensava nas palavras do meu filho, sentia como se uma ferida antiga fosse aberta de novo. Ele queria apenas me conhecer, nada mais. Não pediu dinheiro, não pediu reconhecimento diante de todos, não exigiu nada além da verdade que eu escondi por tantos anos. E essa simplicidade me pesava mais do que qualquer penitência. Mas em uma comunidade pequena, segredos não permanecem em silêncio por muito tempo. Bastou algumas pessoas verem o menino perto de mim para que os cochichos começassem. Primeiro, eram apenas sussurros nas esquinas, olhares rápidos durante a missa, perguntas disfarçadas em conversas banais. Depois os rumores cresceram. Havia quem jurasse que sabia da história desde o início, outros que fingiam surpresa, mas todos, de alguma forma, tinham uma versão própria do meu segredo. Não demorou muito para que a notícia chegasse aos ouvidos dos superiores. Uma tarde o vicário regional apareceu sem aviso. Seu semblante rígido já denunciava o motivo da visita. Sentou-se diante de mim, colocou um envelope sobre a mesa e falou com a mesma frieza com que se lê um veredito. Soube que mantém contato com um menino. Dizem que é seu filho, é verdade? Não havia como negar. Meu corpo inteiro tremia, mas respondi com firmeza: sim, ele é meu filho. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase sufocante. O vicário respirou fundo e disse: o que está fazendo põe em risco sua vocação, sua missão e o nome da igreja. Deve cortar contato imediatamente. Preservar o testemunho do sacerdócio é sua obrigação. Aquelas palavras me atravessaram como lanças. Preservar o testemunho. Como se meu filho fosse apenas uma mancha numa roupa branca, algo que podia ser escondido ou apagado. Olhei para aquele homem e percebi que, pela primeira vez em muitos anos, eu não tinha mais medo de desobedecer. Não posso, respondi, com a voz baixa, mas firme. Ele é meu filho. O vicário fechou os olhos por um instante, como quem escuta uma blasfêmia. Depois, levantou-se sem mais nada dizer. Deixou-me sozinho, sentado, com a respiração acelerada, e uma certeza que crescia dentro de mim. Eu estava no limite. A vida que levei até ali estava prestes a ruir, e não havia como voltar atrás. Naquela noite, ao fechar os olhos, vi o rosto de meu filho mais uma vez, e compreendi que a decisão que viria a seguir não seria apenas contra a igreja, mas também contra os fantasmas que me aprisionaram por tantos anos. Depois da visita do vicário, passei a viver como quem carrega uma sentença suspensa sobre a cabeça. Cada homilia que eu pronunciava parecia carregada de uma tensão invisível, como se todos os olhares buscassem em mim algum deslize. Eu andava pelos corredores da paróquia,
com a sensação de estar sendo vigiado, cada gesto medido, cada palavra pesada. Mas, no fundo, algo dentro de mim já tinha se quebrado. O medo que antes me paralisava agora se transformava em indignação. Como poderiam pedir que eu renegasse o sangue do meu próprio sangue em nome de uma aparência? Foi nesse período que uma voz inesperada me alcançou. Dona Clara, a mulher simples que cozinhava para a comunidade e estava sempre presente nos bastidores da igreja, percebeu minha agonia. Uma tarde, enquanto eu fingia organizar alguns papéis no escritório, ela entrou com sua calma habitual, trazendo 2 xícaras de café. Colocou uma diante de mim e se sentou sem pedir permissão. Seu olhar sereno parecia ver além das minhas defesas. Você está se consumindo por dentro, padre, disse sem rodeios. Tentei disfarçar, mas ela continuou. Acha mesmo que ninguém percebe? Anda pálido, cansado, e os olhos já não brilham como antes. Suspirei fundo e, pela primeira vez em muito tempo, deixei escapar um pedaço da verdade. Contei sobre meu filho, sobre o peso das ordens recebidas, sobre a culpa que me esmagava. Eu esperava reprovação, talvez até escândalo, mas Dona Clara apenas me ouviu, em silêncio, como quem acolhe uma confissão sem pressa de absolver. Quando terminei, ela pousou a mão enrugada sobre a minha e disse algo que ecoaria mais fundo do que qualquer sermão que já ouvi. A igreja pode ser uma instituição, mas Cristo é uma relação. Você pode perder o cargo, o título, mas não pode perder o Deus que te deu esse menino. Suas palavras simples rasgaram a névoa em que eu vivia. Foi como se alguém tivesse acendido uma pequena chama em meio à escuridão. A partir daquele dia, comecei a encontrar em Dona Clara um apoio que eu não esperava. Ela me lembrava que a fé não estava nas paredes frias, nem nas regras pesadas, mas no amor que se manifesta nas escolhas mais humanas. Aos poucos, percebi que já não podia continuar vivendo dividido. E foi nesse processo de despertar, em meio às conversas discretas na cozinha e às lágrimas que já não conseguia esconder, que comecei a entender. Cedo ou tarde, eu teria que escolher entre o silêncio que me matava e a verdade que poderia me libertar. Naquela noite, depois de mais uma conversa com Dona Clara, fui até a capela já vazia. O silêncio ali era diferente, não o silêncio que me esmagava, mas um silêncio que parecia me convidar a falar. Sentei no último banco, tirei o breviário da batina, mas não consegui abrir. Pela primeira vez em muitos anos, não queria repetir palavras decoradas, queria apenas abrir o coração. Fechei os olhos e deixei escapar um sussurro. Jesus, se ainda me ouve, preciso saber quem sou de verdade. Não como padre, não como sacerdote, mas como homem, como pai. Aquelas palavras saíram tremidas, como se estivessem presas há décadas. Senti um nó na garganta e então desabei. Chorei como criança, com soluços que ecoavam pelo templo vazio. Não pedi títulos nem perdão formal, apenas pedi coragem. Coragem para olhar nos olhos do meu filho e dizer aquilo que já não podia mais esconder. Naquele instante, não ouvi vozes, não vi luzes sobrenaturais, mas senti algo diferente, uma paz suave, quase imperceptível, que repousou sobre mim como um manto. Era como se Deus dissesse sem palavras que não precisava mais me esconder. E foi nesse pequeno alívio que compreendi. Já não havia volta. Eu teria que escolher a verdade, mesmo que ela me custasse tudo. Na manhã seguinte, fui até a casa onde meu filho estava hospedado desde a morte de Mariana. O coração batia descompassado. Cada passo parecia um peso enorme. Quando a porta se abriu, uma vizinha me olhou em silêncio, mas sem julgamentos, e apenas apontou para o quintal. Lá estava ele, sentado debaixo de uma árvore, com um caderno no colo. O sol filtrava entre as folhas, iluminando seu rosto jovem, mas marcado pela dor da perda recente. Aproximei-me devagar, sentindo minhas mãos suarem. "Oi, filho", murmurei. Ele ergueu o olhar, sério, mas não afastou os olhos dos meus. Sentei-me a poucos passos, sem ousar quebrar a distância. Ficamos em silêncio por um tempo, até que ele perguntou com voz baixa: "Veio se despedir também?" Meu peito doeu. Respirei fundo e respondi: "Não, filho. Vim pedir perdão." Ele fechou o caderno e me encarou, e eu continuei com a voz embargada. "Fui fraco, deixei o medo decidir por mim, mas não quero mais fugir. Quero ser seu pai, mesmo que não saiba como começar."
As palavras ficaram pairando entre nós, e naquele instante percebi que não era mais apenas uma escolha minha. Agora era ele quem decidiria se eu teria uma nova chance. Ele me olhou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. O vento balançava as folhas da árvore acima de nós, e o som dos passarinhos contrastava com a tensão que pairava no ar. Eu esperava qualquer reação, um grito, uma acusação, talvez até o silêncio frio que corta mais do que palavras. Mas o que vi nos olhos dele foi algo que me desmontou. Dor, não raiva, não ódio, apenas dor. Por que me deixou sozinho todo esse tempo? Perguntou, e sua voz era firme, mas carregada de uma fragilidade que partia meu coração. Engoli em seco e as palavras saíram como confissão. Porque tive medo, porque escolhi obedecer homens em vez de obedecer ao amor, e porque não fui forte o suficiente para estar ao seu lado. Ele abaixou a cabeça, segurando o caderno com força, como se buscasse nele alguma resposta que eu não podia dar. Por um instante, achei que ele se levantaria e sairia, me deixando ali com minha culpa. Mas, em vez disso, ele murmurou algo que fez minhas lágrimas caírem sem controle. Eu também senti sua falta. Aquelas 4 palavras atravessaram todas as barreiras que eu havia construído dentro de mim. Não consegui ficar sentado. Me ajoelhei diante dele, como tantas vezes me ajoelhei diante de um altar, mas dessa vez não em oração, e sim em entrega. Segurei suas mãos com cuidado, temendo que ele as afastasse, e disse: não sei como recuperar o tempo perdido, não sei como apagar minhas falhas, mas se você me permitir, eu quero tentar, quero aprender a ser pai, mesmo que seja tarde. Ele não respondeu de imediato. Apenas me olhou com os olhos marejados, sem esconder a confusão que carregava. O silêncio entre nós não era vazio, era cheio de perguntas não ditas, de lembranças que não tivemos e de esperanças tímidas que começavam a nascer. Então, sem aviso, ele se inclinou e me abraçou. Um abraço tímido, desajeitado, mas real. Senti seus braços ao redor de mim, e por um momento, tudo o que existia era aquele contato, como se anos de distância fossem costurados em silêncio. Eu chorei no ombro dele e ele, em silêncio, me deixou chorar. Quando se afastou, respirou fundo e perguntou: e agora? O que vai fazer? E foi nesse instante que percebi que não bastava apenas ter coragem de assumir a verdade diante dele. Eu teria que enfrentar o mundo, a igreja, os olhares, tudo aquilo que por tanto tempo me manteve em silêncio. Naquela noite, depois do abraço do meu filho, percebi que já não havia como continuar vivendo dividido. Eu podia tentar protegê-lo do julgamento dos outros, mas de que adiantaria se ao mesmo tempo o condenava ao silêncio que me devorou por tantos anos? Eu sabia que o próximo passo seria o mais difícil, expor diante de todos aquilo que escondi como um crime, mas que na verdade era a verdade mais pura da minha vida. Passei dias em angústia, preparando-me em silêncio para o que viria. Caminhava pelas ruas do povoado e sentia os olhares curiosos, como se adivinhassem que algo estava prestes a acontecer. Alguns cochichavam, outros desviavam o rosto, mas todos pareciam carregar uma expectativa muda. Eu mesmo não sabia como reagiriam, mas dentro de mim havia uma certeza que apagava qualquer dúvida. Não importava mais se me aplaudissem ou me condenassem. Eu não voltaria a negar meu filho. O domingo chegou, e com ele, a missa mais difícil da minha vida. A igreja estava cheia, como sempre. As pessoas se acomodavam nos bancos, crianças corriam pelos corredores, velhos cochichavam rezas com o terço entre os dedos. Eu me vesti como sempre, mas pela primeira vez, o peso da batina não me esmagava. Subi ao altar com o coração disparado, olhei para os rostos atentos e vi, na primeira fila, meu filho sentado em silêncio, os olhos fixos em mim. Respirei fundo, abri o missal e o fechei de novo. As palavras não estavam nos livros, estavam dentro de mim. Meus irmãos, comecei, e a minha voz soou diferente, mais firme, mais humana. Hoje não venho lhes trazer um sermão, venho lhes trazer uma verdade. Um murmúrio correu pelos bancos. Alguns se inclinaram para a frente, outros cruzaram os braços, desconfiados. Continuei, sentindo o suor frio escorrer pela nuca. Durante anos escondi um segredo, não por maldade, mas por medo. Medo do julgamento, medo da rejeição, medo de perder tudo o que conhecia. Fiz uma pausa, olhei para ele e disse: eu tive um filho, ele está aqui diante de vocês, e eu o neguei por tempo demais. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase palpável.
Vi bocas se abrirem em espanto, mãos se erguerem à boca, olhares se cruzarem. Eu sabia que alguns me condenariam, que outros se levantariam para ir embora, mas também sabia que, naquele instante, eu não carregava mais o peso da mentira. Pela primeira vez, estava inteiro diante de todos. E enquanto a igreja reagia em choque, percebi que a luta verdadeira ainda estava por começar. Naquele instante, em meio ao silêncio pesado da igreja, senti o coração bater como nunca antes. Eu sabia que minha confissão tinha quebrado as paredes de um segredo guardado por anos. Vi alguns se levantarem e saírem cabisbaixos, outros permanecerem em silêncio, com os olhos marejados. E no meio da multidão, meu filho continuava sentado, firme, como se aquele momento fosse dele também. Foi quando percebi que, pela primeira vez, eu não estava sozinho. Terminei minhas palavras com a voz embargada, mas sem medo. Não deixarei que a vergonha dite quem sou. Não negarei mais o que Deus me deu como presente. Esse é meu filho, e hoje eu o reconheço diante de todos. O murmúrio se espalhou outra vez, mas já não importava, porque no fundo, a verdade havia sido dita, e nada poderia apagá-la. Ao descer do altar, senti o peso da batina escorrer dos meus ombros como se fosse apenas um pano qualquer. Meu filho se levantou, caminhou até mim e, diante de todos, segurou minha mão. O gesto simples valeu mais do que qualquer absolvição. Era como se disséssemos sem palavras que juntos suportaríamos o que viesse. A partir daquele dia, minha vida mudou por completo. Deixei o púlpito, deixei os títulos, deixei a posição que tantos veneravam. Passei a caminhar pelas ruas do povoado, não mais como o padre que todos admiravam, mas como um homem comum que havia errado, mas que agora buscava viver em verdade. Foi doloroso, sim. Houve rejeição. Houve portas que se fecharam, mas houve também abraços inesperados, mãos estendidas, olhares que diziam mais do que 1000 palavras. Com meu filho ao lado, aprendi que ser pai não era um papel decorado, mas uma construção diária. Compartilhamos conversas longas, risos tímidos, lágrimas que nos libertaram. Descobri que não era tarde demais para aprender, que mesmo entre escombros pode nascer algo novo. O amor que por tantos anos tentei sufocar floresceu de uma forma que nem eu acreditava ser possível. Hoje, quando olho para trás, não vejo apenas erros. Vejo um caminho duro, mas que me trouxe até aqui. Se tivesse continuado no silêncio, teria morrido aos poucos, apagado pela mentira. Mas ao escolher a verdade, encontrei vida. E é essa vida que agora compartilho com meu filho. Não sou mais o homem que um dia se escondeu. Sou alguém que enfrentou seus medos, pagou o preço da verdade e, no fim, descobriu que a maior graça está em amar sem reservas. E é isso que quero deixar como testemunho. Sempre há tempo para recomeçar, sempre há um caminho para a liberdade, e a verdade, por mais dura que pareça, é a única capaz de nos tornar inteiros outra vez.